O filme que eu assisti essa semana quase me fez falhar. E não foi por preguiça ou falta de tempo, nem porque ele é um filme mudo de 3 horas e 15. Ele quase me fez falhar pelo seu conteúdo. Vou falar disso um pouquinho mais pra frente. O filme é O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffin, de 1915. Esse filme tá na lista dos 1001 filmes porque ele é considerado o nascimento do cinema como a gente conhece hoje, com múltiplos enquadramentos, montagem paralela, mais de um arco narrativo. É só você ver meus vídeos antigos que você vai ver que todos os filmes parecem um teatro, parecia uma peça teatral sendo filmada só. Nesse filme ele faz diferente, ele por exemplo utiliza closes para dar uma emoção maior ao espectador. E esse é só um exemplo rápido de inovação que esse filme trouxe. Eu falei no meu vídeo anterior que o Grande Roubo do Trem trouxe a montagem paralela ao cinema. Se não sabe o que é montagem paralela, volta no vídeo lá e dá uma olhada, que eu explico certinho o que é. Nesse filme aqui, ele traz essa técnica de uma forma muito mais apurada. Por exemplo, tem um momento que um personagem está em perigo. Ele fica alternando dos momentos que o personagem está correndo e do outro personagem buscando esse que está em perigo. Ele fica fazendo vários cortes assim pra criar suspense. As cenas de guerra nesse filme são enormes, ficam um tempão focando em guerra, porque raramente isso era retratado no cinema, ainda mais de forma tão grandiosa como é nesse filme. Nessas cenas de guerra tem tipo centenas de figurantes e explosão e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O espectador lá de 1915 não tinha relato de guerra filmado naquela época, por isso deve ter sido incrível ver isso acontecendo. Esse filme tem 3 horas e 15 e filmes longos assim não eram comuns na época. O primeiro filme de longa-metragem feito foi desse mesmo diretor, um ano antes do Nascimento de uma Nação. E se a gente já achou difícil assistir um filme de 3 horas e 40 igual o Irlandês no conforto da nossa casa, imagine assistir um filme mudo de 3 horas e 15. Mas como eu disse, o tempo do filme, o fato dele ser mudo, em preto e branco e antigo, nem foi o maior desafio. O problema tá no conteúdo do filme. E de novo, como é um filme antigaço, ele tá disponível aqui no YouTube se você quiser ver, mas não recomendo não. Vamos lá. A primeira parte do filme conta a história de 2 famílias, uma no norte e uma no sul dos Estados Unidos, no período antes da Guerra Civil. Em determinado momento, as 2 famílias se encontram e os filhos das famílias se apaixonam. Até aí beleza. A família do norte é abolicionista e a família do sul é a favor da escravidão. Bom, isso aí não é necessariamente motivo para tornar um filme ruim, porque isso poderia justamente servir de crítica ou tornar o romance das famílias uma coisa meio como Romeu e Julieta, uma coisa meio rebelde. Até que a Guerra Civil comece e cada família se alista no respectivo exército. E a partir daí que o diretor do filme começa a pintar o seu lado político nele. Ele coloca um coronel do sul, aquele que é a favor da escravidão, de uma maneira boazinha, de uma maneira que ele mostra compaixão até aos inimigos dele. E mostra até o presidente Lincoln dando perdão a ele. E é na segunda parte do filme que o bagulho começa a ficar feio. O sul, que é o a favor da escravidão, ele perde a guerra contra o norte. O diretor coloca o sul como as vítimas da situação. Ele chega a usar o termo a minoria branca indefesa. Para justificar que o sul é o que está sendo perdendo nessa história, ele coloca os negros como bêbados, indisciplinados, mostram ele no congresso tirando o sapato em cima da mesa, sendo totalmente desrespeitoso com as mulheres, e logo em seguida mostra os brancos que ficaram no congresso de um modo bem disciplinado e todo certinho. Sabe o sulista que eu falei que o Lincoln deu perdão? Então ele volta pra casa e fica indignado que a supremacia negra tá acabando com o sul dele. Ele pensa uma maneira de fazer o sul ser grande de novo. Até que ele tava de boa num dia num campo refletindo sobre a vida, ele vê um grupo de crianças brancas fugindo de um grupo de crianças negras. E as crianças brancas elas utilizam um pano branco pra se vestir e assustar os negros como se fosse um fantasma. Daí vem uma inspiração pra ele. Pensa um pouquinho, você sabe do que eu tô falando, né? Tem um detalhe desse filme que eu deixei pra comentar só agora, de propósito. Fora esse romance entre as famílias, ele foi baseado num livro, chama The Klansman, que conta a história da Ku Klux Klan. E é isso que esse filme vira agora. Esse cara cria a Ku Klux Klan. O filme é contado como se a KKK fosse os heróis da história. Eles se unem pra acabar com uma supremacia negra que é totalmente injusta. E é isso que acontece no resto do filme. Eles capturam o negro, julgam o negro, matam ele e entram em guerra após isso. É uma merda, é uma merda. Como diria o gênio filósofo, pensador do século XXI, Felipe Neto, racismo é errado. E pelos 10 anos seguintes, ele foi o filme mais lucrativo da história do mundo. Ele chegou a ser passado na Casa Branca e elogiado pelo presidente da época. Sim, um filme que vangloria a Ku Klux Klan foi elogiado pelo presidente da época. Ele também foi muito criticado na época, tal, foi boicotado, mas mesmo assim ele teve uma visibilidade muito grande. E imagina o tanto de pensamento distorcido que ele deixou em toda uma geração após o sucesso dele. O diretor desse filme ele foi criado com o pai dele, que era um herói de guerra do exército confederado, que é justamente esse exército pró-escravidão. E provavelmente foi bem daí que surgiu essa ideologia do diretor, e através desse filme ele conseguiu passar a ideologia dele pra frente. No filme até tem um disclaimerzinho que aparece algumas vezes,
dizendo que ele não se importa com a ideologia. Só que se ele escolheu fazer um filme que é baseado num livro da história da Ku Klux Klan, acho que não faz muito sentido, né? Na época que esse filme saiu, a Ku Klux Klan já tinha perdido força, mas através do sucesso do filme ela se ergueu nos Estados Unidos. Quando eu fui pesquisar sobre esse filme pra fazer esse vídeo aqui, eu vi que ele foi referenciado no Infiltrado na Klan. Eu tô querendo ver esse filme faz mó tempão e aproveitei agora pra ver, até pra adicionar mais conteúdo aqui nesse vídeo. No Infiltrado na Klan, tem um momento que o nascimento de uma nação é até exibido. Ele mostra os negros em uma outra época, mais pra frente, indignados com a repercussão que esse filme teve, e mostra a Ku Klux Klan na atualidade do filme, totalmente feliz assistindo, todo excitado assistindo e vangloriando tudo que tá acontecendo nesse filme. O Spike Lee, o diretor do Infiltrado na Klan, ele é um diretor negro e ativista, tipo, ele é totalmente contra a supremacia. A intenção dele de colocar o orgulho de uma nação nesse filme foi justamente subverter a ideia dele. O Nascimento de uma Nação mostra a Ku Klux Klan como os heróis do filme. No Infiltrados na Klan, ele mostra a Ku Klux Klan do jeito que ela é, da forma mais nojenta possível. E ver os personagens gostando do orgulho de uma nação subverte todo o significado dele, toda a importância dele. Foi bem com o propósito de manchar o filme mesmo. Mesmo que tecnicamente ele seja um filme muito foda, ele não deve ser lembrado ou referenciado como algo bom. Aquela história, tipo, o conteúdo torna o negócio intragável. E muitas grandes figuras do cinema da época lá de 1915, quando foi lançado esse filme, consideram o diretor de Orgulho de uma Nação um cara muito foda. O Chaplin até falou que ele é professor de todos nós. Isso justamente por causa dos feitos técnicos do filme. Mas isso aí traz aquele questionamento, né? Até que ponto que a gente vai separar a ideologia dessas partes técnicas do filme, né? Vale a pena vangloriar um cara assim? O filme de hoje foi sobre o Orgulho de uma Nação, mas não recomendo que você veja, mas recomendo o Infiltrado na Klan, que é um filmão e vale a pena ver. Enfim, foi por causa desse filme que eu quase falhei essa semana. Vamos ver agora na semana que vem, né? Se pá, vou falhar.